Na região do Serengeti, a sobrevivência é uma batalha travada em várias frentes. Cada momento é um confronto de alto risco. Predadores aprimoram suas habilidades de caça testando suas presas a cada passo. Estratégias engenhosas de defesa são testadas em um ambiente em constante transformação. Os laços familiares forjam lealdade, sacrifício e trabalho em equipe. E grandes migrações levam os animais ao limite em busca de alimento, abrigo e água. Nesse cenário de competição intensa, qualquer vantagem é passageira e só os mais adaptáveis sobrevivem. Enquanto as maravilhas da natureza se revelam pelas paisagens eternas do Serengeti. Maravilhas da natureza. Competição. Os animais do Serengeti competem por cada recurso. Alimento e acasalamento estão no centro dessa disputa. Aqui, rivais se tornam alvos. E aqueles que se recusam a compartilhar se arriscam ainda mais. Mas as maiores apostas são daqueles que lutam por status, território e sobrevivência. De emboscadas engenhosas a artimanhas sutis, a rivalidades implacáveis e alianças mortais. Em nenhum lugar a competição é mais acirrada do que nessas planícies abertas. África Oriental. Na extremidade leste da África fica a Tanzânia, lar de uma das grandes áreas selvagens. Tanzânia. Aqui, o vasto Serengeti assume o protagonismo. Serengeti, um ecossistema vibrante, repleto de vida. Cada criatura está presa em uma disputa constante por recursos. Para os predadores, essa batalha começa com a caça. Cupinzeiros são excelentes pontos de observação, de onde tanto o perigo quanto a presa podem ser vistos. Com tantos filhotes para alimentar, essa mãe guepardo caça com frequência. Quando ela inicia uma perseguição, ela se torna um teste de velocidade. Uma competição que ela costuma vencer. Uma caçada bem-sucedida dá à família uma chance de sobreviver. Disputas entre companheiros são uma das principais formas dos animais estabelecerem hierarquia. Os machos começam confrontos mais sérios com chifres entrelaçados. Essas exibições ritualizadas de dominância podem ser letais. Nas planícies abertas, mesmo um ferimento leve é difícil de esconder. É uma realidade que esta gazela de Thomson enfrenta após forçar sua perna. Agora enfraquecido e mancando, ele é alvo de predadores, provando que toda disputa por status pode ter consequências fatais. Jovens impalas começam a aprimorar sua força cedo. Esses machos lutam em batalhas que ficam intensas à medida que os chifres crescem. Machos mais velhos e dominantes ficam inquietos conforme a competição por fêmeas se intensifica.
Eles reúnem o maior número possível de fêmeas. É uma estratégia que dá aos machos controle temporário. Mas parece que são as fêmeas que fazem os machos correrem em círculos. O macho dominante está tão ocupado jogando o jogo do acasalamento que um rival sorrateiro pode se infiltrar e atrair uma fêmea bem debaixo de seu nariz. No que diz respeito a esse macho, essa é uma reunião bem-sucedida. Direitos de acasalamento alimentam batalhas ferozes por todo o Serengeti. O que parecem ser batidas estranhas de pescoços entre girafas machos esconde um golpe poderoso, fortes o bastante para nocautear ou até matar um rival. Cada espécie aperfeiçoa sua própria estratégia de combate em busca de status, território e direito ao acasalamento. Essas batalhas por dominância podem ser igualmente brutais ao longo dos cursos de água do Serengeti. Uma fêmea de crocodilo do Nilo observa com atenção enquanto dois machos se enfrentam. Eles estão determinados a afastar qualquer concorrência e garantir direitos exclusivos de reprodução. O vencedor poderá acasalar com as fêmeas que aguardam. Mas sair desses confrontos sem ferimentos graves não é garantido. Um crocodilo azarado perdeu toda a mandíbula inferior em uma luta. Agora ele sobrevive como pode, alimentando-se de peixes e restos à beira do rio. É um lembrete claro do que está em jogo. Mas os crocodilos não são os competidores mais formidáveis dessas águas. Hipopótamos machos costumam lutar até a morte por dominância. O macho dominante deve defender a sua posição contra qualquer solteiro ousado bastante para desafiá-lo. Uma vez que o rival é afastado, sua agressividade pode logo se voltar para o próximo. Este veterano com cicatrizes já enfrentou muitas lutas. Mas o novo oponente se recusa a recuar. A dominância que não é fácil de ser conquistada. Os machos se ameaçam com mandíbulas escancaradas e movimentos na água. Quando o recém-chegado finalmente recua, o macho dominante aproveita sua chance.
A luta é breve, mas decisiva. O macho residente reafirma seu domínio e direitos exclusivos de acasalar. Com tanto em jogo, os ferimentos são inevitáveis. Uma única presa pode cortar o couro como uma faca. E alguns hipopótamos podem perder a vida nessa luta incessante por poder. Embora a dominância e procriação ajudem a garantir que os genes mais fortes prevaleçam, eles são só parte da história. A competição no Serengeti também depende do controle de território e da manutenção de uma fonte confiável de alimento. Nas planícies, 5 jovens guepardos invadem o território de um macho solitário. Ele desconfia dos novos visitantes. São concorrentes demais para presas limitadas. Mas os 5 recém-chegados precisam de um território de caça para eles, e eles têm a vantagem numérica. Os jovens não têm a experiência, mas permanecem firmes. Como costuma acontecer com machos solitários, ele acaba cedendo, recuando para evitar uma luta que ele dificilmente venceria. Os leões levam o conflito territorial a outro nível. Eles não toleram qualquer rival disputando o mesmo alimento ou espaço. Não importa se a ameaça está ferida, é idosa ou jovem. Uma mãe guepardo enfrenta uma leoa que se aproxima, colocando a vida em risco para proteger seus filhotes. Leões não demonstram misericórdia com filhotes de guepardo, e até um grande felino ferido pode ser letal. Talvez a dor da leoa prejudique sua perseguição. Sua frustração ecoa pelas planícies. Um leão macho adulto pode matar um guepardo adulto, mas apenas se pegá-lo de surpresa. Esses filhotes de guepardo ainda não deixaram a mãe, mas já são rápidos o suficiente para escapar até mesmo do mais poderoso dos leões. No entanto, a simples visão de um felino maior ainda os deixa em alerta. 2 machos adultos estão em patrulha. Os guepardos não têm uma caça, então por hora não valem o esforço. Mas leões não caçam só por comida. Eles eliminam os competidores sempre que os encontram. Um guepardo saudável não pode ser pego, mas um ferido é presa fácil.
O cheiro da morte deixa qualquer animal em alerta. Não está claro se ela percebe que o felino caído é da mesma espécie, ou até mesmo um parente. Mas ela está claramente inquieta. Os assassinos ainda podem estar por perto, ameaçando seus filhotes escondidos. Sua única opção é movê-los. Mas mudar de local também é perigoso quando há predadores por perto. Leoas protegem seus filhotes de maneira feroz, mas não demonstram misericórdia pelos filhotes de outros predadores. A mãe guepardo só pode carregar um por vez, deixando os que ficam para trás perigosamente expostos. De forma trágica, um filhote se foi. Apenas metade dos filhotes de guepardo sobrevive aos 3 primeiros meses e os leões continuam sendo sua maior ameaça. Depois que os leões vão embora, a mãe e seus filhotes restantes se aproximam. Quase não há tempo para o luto. Ela tem que levar os filhotes sobreviventes para longe, porque os rivais podem voltar em breve. Eliminar rivais pode garantir o território, mas não garante uma refeição. A competição por comida pode ser tão perigosa quanto a caça. Quando há uma carcaça no Serengeti, cada necrófago luta por si. Os abutres baseiam toda a sua existência na competição e, em grandes números, eles têm uma vantagem poderosa sobre um guepardo solitário. Um único caçador não pode contê-los por muito tempo. E os abutres sabem. Ela conseguirá algumas mordidas apressadas antes que eles tomem sua caça.
Mas outro necrófago aparece, uma hiena malhada, e poucos podem superá-la na disputa pelos restos. No Serengeti, caçar exige energia, precisão e persistência. Então alguns predadores deixam o trabalho duro para outros. Leões são mestres do oportunismo, muitas vezes tomando a recompensa em vez de persegui-la. Muito mais forte e pesada, uma única leoa pode dominar 3 guepardos pequenos em uma disputa pela caça. E então, um poderoso leão macho chega. Dentro do grupo, a força superior dita quem come primeiro. Mas a leoa foge, levando sua refeição roubada. Sem fome o suficiente para tomar a caça, o leão decidiu deixá-la ir, provando que às vezes basta saber que você pode tomar o que quiser. Ao longo dos cursos de água, o impulso competitivo pode persistir mesmo com comida abundante. A águia pescadora usa uma forma diferente de oportunismo. Em vez de caçar, ela espera que outros capturem sua presa e então mergulha com velocidade e precisão para reivindicar sua posse. Os grandes marabus não costumam oferecer resistência, o que torna o roubo surpreendentemente fácil. Águias pescadoras até tentam roubar umas das outras, mas nem sempre elas têm sucesso. Enquanto águias pescadoras exploram o céu, outro predador domina o solo com clãs muito bem organizados. Hienas malhadas podem viver em grupos de até 90 indivíduos e são as carnívoras mais abundantes do Serengeti. Elas caçam em bandos e seguem uma hierarquia rígida, provando que a competição pode escalar de forma drástica quando há força nos números. Com um sistema digestivo poderoso, elas consomem quase tudo, incluindo ossos. Mesmo entre esses formidáveis grupos, há uma ordem de prioridade que decide quem come primeiro e quem deve esperar. Uma única hiena pode devorar cerca de 1/3 do próprio peso em uma única refeição, muito mais do que a maioria dos mamíferos. E nesses clãs movimentados, o impulso para garantir a comida às vezes leva a medidas extremas. Como os cães, hienas às vezes enterram seus tesouros para depois. Mas essa tática é menos eficaz quando seus rivais podem cavar e desenterrá-los.
Hienas fêmeas investem muito em seus filhotes e costumam dar à luz a 2 crias por ninhada, às vezes até 4. Elas começam a sair da toca com apenas alguns meses de idade. Mas não se afastam muito, pois as ameaças espreitam tanto fora quanto dentro da família. Desde o nascimento, irmãos brigam ferozmente, guiados pelo instinto de eliminar a concorrência. Quando a comida é escassa, filhotes mais fortes podem até impedir que os mais fracos se alimentem. Embora hierarquias de hienas sejam definidas pela agressão, não há dúvidas de que as fêmeas são as que reinam nessa sociedade estruturada de forma rígida. Mas as hienas não são as únicas que entendem o poder de uma linhagem forte. Os leões também são estratégicos e impiedosos. Eles miram na próxima geração de seus maiores rivais para garantir o futuro reinado. Não por comida, mas por dominância. Os filhotes de hiena não são fortes o bastante para se defender e restam poucos cuidadores para proteger a toca. Forçados a fugir, os adultos tentam esconder os filhotes vulneráveis no subsolo. Em questão de instantes, uma geração inteira é exterminada. Essa tática implacável não é exclusiva de uma só espécie. Aos olhos do leão, qualquer competidor em potencial deve ser eliminado. Por toda a planície, outra espécie é regida por hierarquia e poder. Uma que permanece sempre vigilante, atenta às ameaças dos céus e do chão. Os babuínos mantêm uma estrutura social complexa, lideradas por machos dominantes que defendem um grupo de fêmeas poderosas que moldam a vida diária da tropa. Eles ficam mais vulneráveis procurando comida no solo. Eles confiam no macho alfa, armado de presas formidáveis para repelir qualquer ameaça. Em grandes números, eles podem atacar e ferir a maioria dos predadores. Mas quando um leão está desesperado por comida, até uma tropa de babuínas vira alvo. Uma aproximação furtiva permite que uma leoa surpreenda um macaco solitário. Um babuíno pode sustentá-la por pouco tempo, supondo que ela consiga ficar com ele. Seu bando também está com fome. E logo a leoa é cercada. Essa é a competição no estilo dos leões.
No fim, o macho dominante do bando costuma ficar com a maior parte. Nem toda espécie compete dentro da própria família nesta terra de rivalidades intensas. Algumas, como o lobo dourado africano, formam pares leais que compartilham a comida em vez de disputar por ela. Ele viu sua chance. Uma gazela morta recentemente por causas naturais e ainda intacta, sem predadores maiores por perto. Esse macho sabe que a competição está a caminho. E para garantir o estômago cheio, ele precisa estar no começo da fila. E ele está disposto a lutar por sua parte. Uma cegonha marabu tenta se impor, mas as hordas de abutres precisam dar passagem para outro. Hienas, assim como os lobos, são caçadoras habilidosas por natureza, mas as carcaças são mais fáceis e menos arriscadas. Qualquer resto que o lobo consegue, ele compartilha com sua parceira, transformando a competição entre eles em cooperação pela sobrevivência. Compartilhar é a última coisa na mente desses felinos. Uma leoa solitária vigia a sua caça recentemente, se recusando a ceder espaço para qualquer rival. Mas dois machos invasores aparecem, ambos determinados a roubar seu prêmio. Sua submissão pode adiar o inevitável, mas quando o segundo macho chega, as tensões explodem. Na economia selvagem dos leões, nenhuma refeição vale a morte. Mesmo quando a carcaça é grande o bastante para alimentar a muitos, a competição não desaparece. Às vezes, uma única carcaça se torna um salve-se quem puder, em que cada espécie testa seu lugar na hierarquia alimentar. Aqui, um hipopótamo morto, provavelmente vítima de uma disputa territorial, se torna um grande prêmio. Curiosamente, o grupo próximo parece indiferente à presença dos predadores. E um hipopótamo parece estar intrigado com a perda de um dos seus. Não demora muito para o cheiro de decomposição atrair os répteis carniceiros mais formidáveis do Serengeti. Leões dominam na terra, mas não competem com crocodilos na água. Ainda assim, por uma refeição tão substancial, um filhote de leão corajoso se arrisca na empreitada. Um hipopótamo adulto, irritado com a aproximação do grupo, exibe um bocejo ameaçador.
e seguido por uma investida de advertência. No caos, uma esperta cegonha marabu aproveita a oportunidade para se juntar ao banquete. A competição por uma carcaça tem sua própria hierarquia. E apesar da objeção dos hipopótamos, os leões conseguem garantir sua parte. Nas infinitas planícies do Serengeti, o tempo está sempre contra a mãe guepardo e seus filhotes. Quando ela faz uma caça, eles têm que se alimentar rápido. Cada segundo permite o surgimento de mais rivais oportunistas. Não há justiça sobre as caças. O tamanho do grupo costuma definir a velocidade com que os verdadeiros donos são expulsos. A família de guepardos sabe que está perdendo a batalha. Então eles se revezam para espantar os abutres, dando aos outros tempo para comer o máximo que puderem. A invasão em massa é uma tática típica dos abutres. Superar e dominar. Mesmo um abutre solitário continua sendo competitivo. Mesmo diante dessa investida, o lobo parte para o contra-ataque. Mas a persistência do abutre prevalece. No fim, esse é o destino de muitas caças aqui. Quem chega com mais força ou mais determinação fica com o prêmio. No Serengeti, os abutres se destacam como grandes competidores. Aqui, entre as falésias e vales, eles estabeleceram sua base. É fresco, tem bastante água e uma vista ampla da próxima refeição. Um refúgio ideal para criar seus filhotes. Os abutres podem não ser vistos de forma positiva, mas cumprem um papel crucial neste vasto ecossistema. Sob o sol escaldante, as doenças podem se espalhar com rapidez. Ao limparem as carcaças com uma eficiência notável, os abutres impedem que muitos patógenos perigosos avancem. Apesar dos hábitos alimentares grotescos, eles funcionam como a equipe de limpeza do Serengeti.
Enquanto os abutres vasculham as planícies do alto, as tensões aumentam à beira do rio, onde um filhote de hipopótamo foi abatido por leões. Os hipopótamos residentes, agora inquietos, se veem diante de outro confronto. Um que coloca frente a frente o maior réptil da África e seu mais incômodo felino. Os leões tomam posse da carcaça do hipopótamo e há pouca vontade de compartilhar quando grandes predadores se encontram. Os crocodilos do Nilo são conhecidos por sua paciência extraordinária. É uma caça relativamente pequena, mas com furtividade e cautela, eles se aproximam da refeição dos leões. Um crocodilo consegue uma bocada, mas os dois predadores sabem por instinto quais são os riscos de uma briga entre eles. Apesar da agressividade do leão, crocodilos protegidos pela couraça não se intimidam facilmente. Quando um leão se afasta, os crocodilos avançam e, de repente, o equilíbrio começa a mudar. Mesmo com poucos restos, a ousadia dos crocodilos pode compensar. Eles sobreviveram aos dinossauros e depois de 84 milhões de anos, eles não se impressionam nem com os felinos mais formidáveis da África. Por ora, os leões ainda têm poder o bastante para proteger o que restou. Mas esses répteis implacáveis terão sua vez. Provando mais uma vez que a paciência é uma arma devastadora. No Serengeti, a disputa por comida, parceiros e território seguro nunca termina de verdade. Toda criatura é competidora em alguma arena. Cada confronto, grande ou pequeno, molda o futuro desses animais extraordinários. A competição é a força que move todos eles, impulsionando inovação, sobrevivência e dramas de tirar o fôlego que se desenrolam todos os dias nessas paisagens selvagens. Mas a história não termina aqui. Veja as grandes migrações que levam os animais ao limite em busca de alimentos frescos
e descubra as vidas secretas daqueles que dependem da água, enquanto as maravilhas da natureza continuam a se revelar nas paisagens eternas do Serengeti.